Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo negocia com Adidas, BRB e empresa para patrocínio na meia chegar a 250 milhões pelo uniforme. Tira-teima, Flamengo e Fluminense têm retrospecto equilibrado nos últimos jogos. Everton Cebolinha recebe proposta oficial de 85 milhões de reais para deixar o Flamengo ainda nessa temporada. Flamengo ganha ação na Justiça do Trabalho contra ex-jogador Ederson. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo conseguiu uma vitória nos bastidores nessa quinta-feira. O clube ganhou na Justiça do Trabalho uma disputa contra o ex-meia Ederson, que vestiu o manto sagrado entre os anos de 2015 e 2018. O antigo camisa 10 do Flamengo alegou que foi obrigado a treinar e a jogar quando ainda estava lesionado. O Ederson deixou o Flamengo em 2018 por conta de uma grave lesão. Então, o ex-meia acionou o clube na justiça, solicitando uma indenização por dano moral de R$100 mil e mais R$412,5 mil de diferença salarial. O jornal O Globo divulgou a informação da disputa entre Flamengo e o ex-atleta. Além de alegar que foi obrigado a treinar e jogar sem condições físicas, o Ederson disse que teve que conviver com a dor e se aposentar prematuramente e sofrer redução salarial. Por outro lado, o Flamengo se defendeu com provas de que o reajuste nos vencimentos ocorreu em outro contrato assinado, após o encerramento do vínculo em 2017 e a renovação na temporada seguinte. O calvário do Ederson no Flamengo começou em julho de 2016, em um jogo contra o Corinthians, na casa do time paulista. O então meia sofreu uma entrada violenta do lateral Fagner, saiu imediatamente de campo e teve diagnosticado uma lesão no joelho direito. Desde então, o Ederson passou a conviver com seguidas lesões e nunca mais conseguiu ter sequência no seu futebol no Flamengo. Desse modo, o antigo camisa 10 cobrou ao rubro-negro a unificação dos contratos e a indenização pela redução salarial, mas perdeu a ação na Justiça do Trabalho. Contratado a peso de ouro pelo Flamengo em 2015, depois de passagem com destaque na Lazio da Itália e Lyon da França, e também com convocações para a seleção brasileira, o Ederson pouco jogou no Flamengo em 4 temporadas. Afinal, foram apenas 38 jogos, com 4 gols e 1 assistência. O jogador se aposentou no Flamengo em 2018. Com a aprovação do patrocínio da Kawai, o marketing do Flamengo se aproxima da meta de fazer o uniforme do Mengão alcançar os 250 milhões de reais em acordos comerciais nessa temporada. Há apenas 3 anos, a camisa do Flamengo valia pouco mais de 90 milhões de reais por ano. O vice-presidente de marketing, Gustavo Oliveira, apresentou ao Conselho Deliberativo uma tabela apontando que, com a Kawai, o Flamengo já garantiu mais de 216 milhões nessa temporada. Na sequência, ele informou que o clube espera fechar nos próximos meses 3 contratos que levem esse valor a 250 milhões de reais. Um desses acordos seria com uma empresa para anunciar no Meião, único espaço publicitário ainda vago no uniforme do time principal do Flamengo. A meta do marketing é conseguir 5 milhões por esse patrocínio. A meia é o único ativo do nosso uniforme que está em aberto. Temos bem adiantado um processo com um parceiro, afirmou Gustavo aos conselheiros. Outros 10 milhões de reais viriam de um reajuste no contrato com a Adidas em meio às negociações para a renovação do contrato com a empresa, que atualmente vai até junho de 2025. O Flamengo e a empresa desejam renovar o acordo ainda esse ano, para já poder iniciar a produção dos uniformes de 2026. Aspas, a gente precisa acertar o acordo com a Adidas com pelo menos 1 ano de antecedência. A gente está fechando, vamos trazer aqui para o nosso conselho, provavelmente vamos ter um aumento de 10 milhões de reais já para 2024, disse lá o vice-presidente de marketing.
Por fim, o Flamengo quer mais 18,9 milhões no contrato para as omoplatas. A prioridade é renovar com o BRB, parceiro desde 2020, e que está pagando 6,2 milhões pela propriedade do contrato até março. Conforme fala do Gustavo, o acordo já está bem encaminhado e deve ser apresentado para votação dos conselheiros nos próximos 20 dias. Aspas, eu não quero me comprometer, mas tenho uma posição muito assertiva que a gente vai fechar esses 250 milhões na camisa do Flamengo para o ano de 2024. Alguns contratos vão para o ano de 2025, também o que vai possibilitar para a próxima administração entrar com o caixa bastante forte em termos de marketing, resumiu o Gustavo. Dessa forma, o uniforme do Mengão, que já é o mais valorizado do Brasil, tem tudo para bater novos recordes. O Flamengo está na reta final de preparação para o jogo contra o Fluminense, que vai acontecer no próximo domingo aqui no Maracanã. Nessa sexta-feira, o Tite montou o time com o De La Cruz fazendo a função de segundo volante, assim como aconteceu contra o Boa Vista na última rodada do Campeonato Carioca. E, além disso, o esquema com 2 pontas continua, com o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha bem abertos. O Flamengo foi testado com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Fora dos últimos 2 jogos por suspensão e devido ao estado febril, o Pulgar voltou ao time titular na movimentação dessa sexta-feira. O chileno assume a vaga do garoto Igor Jesus e quem também deve ficar à disposição no banco de reservas é o volante Alan, recuperado plenamente de uma dengue. A bola vai rolar para Fla-Flu às 16 horas, horário de Brasília, neste domingo no Maracanã, pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo vale a chance do Flamengo se aproximar do título da Taça Guanabara, que é o troféu dado para o primeiro colocado nessa fase de classificação do Campeonato Carioca. Com a proximidade do mata-mata, a comissão técnica decidiu aprimorar os treinos de pênaltis, focando não apenas nos cobradores, mas também nos goleiros e no posicionamento dos demais jogadores para o rebote. A recente perda de pênaltis por Pedro e Gabigol fez com que o time realizasse ajustes nos treinos, incluindo o posicionamento dos reboteiros e a atenção especial dos goleiros, como Rossi, conhecido por sua habilidade em defender pênaltis. Nas últimas 10 vezes que Flamengo e Fluminense se encontraram, foram 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Sendo assim, quem levar a melhor no jogo desse domingo vai promover o tira-teima no retrospecto recente desse clássico. Lembrando que a TV Bandeirantes, em canal aberto, a Band Esportes no canal pago e o Gold em streaming no YouTube vão transmitir esse jogão. O Fabrício Bruno, nesse domingo, vai alcançar a marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Anunciado pelo Flamengo em fevereiro de 2022, o Fabrício Bruno acumula 99 jogos com o manto sagrado. Considerado um dos jogadores mais regulares do elenco, o camisa 15 está muito perto dessa marca, para lá de especial na vida de um jogador. Fabrício Bruno tem 7 jogos pelo Flamengo em 2024, somando 585 minutos em campo. Destes, o zagueiro figurou entre os titulares em 6 partidas. Em suma, o camisa 15 começou no banco de reservas da equipe comandada pelo Tite 2 vezes. Contra o Philadelphia Union nos Estados Unidos, em amistoso, e contra o Sampaio Corrêa, o único jogo em que não esteve em campo. E, além disso, na última terça-feira, contra o Boa Vista, ele foi poupado. O Flamengo anunciou a renovação do seu contrato no dia 31 de janeiro desse ano. Depois de negociações, ficou definido que o zagueiro permanece no Mengão por mais 3 temporadas, até o final de 2028. O Ministério Público do Rio de Janeiro arquivou o processo contra o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. A decisão do Ministério Público aconteceu depois de Leandro Campos, torcedor agredido, ter entrado em acordo com o dirigente e desistido de seguir aí a sua acusação. Em nota ao GE, o Ministério Público informou, aspas, a manifestação de vontade do ofendido em não demonstrar interesse em prosseguir com o processo
enseja a ausência de condição de processibilidade para a ação penal e, consequente, extinção da punibilidade em relação aos autores do fato. Fecha aspas. Considerando a retração da vítima Leandro, o Ministério Público promove o arquivamento dos autos por ausência de condição da ação, postulando seja declarada extinta a punibilidade dos autores do fato e acolhida a manifestação, dispensa a ciência em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, fecha aspas. O Leandro Campos, inclusive, ele vai receber uma indenização extrajudicial, na qual o valor é mantido em sigilo. Por isso, o torcedor desistiu de seguir com o processo contra o Braz, no qual se tratava de uma ação civil por danos morais. Por outro lado, o Marcos Braz também não vai dar prosseguimento com a acusação de perseguição contra o torcedor. Vida que segue. O maior jogador da história do Flamengo vai receber mais uma homenagem nesse domingo. O Zico, que está prestes a completar 71 anos, vai ter o seu rosto estampado em um copo comemorativo e porta-copo. O lançamento dos objetos terá parceria com a empresa Só Ídolos e serão colocados à venda no jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca nesse domingo, às 16 horas aqui no Maracanã. O modelo especial faz referência ao ano de 1971, quando o Galinho fez o seu primeiro jogo como profissional com a camisa do Flamengo. Além de 1981, ano da conquista do Mundial de Clubes sobre o Liverpool da Inglaterra. O copo terá o custo de R$ 25 e estará disponível para os torcedores antes, durante e depois do jogo desse domingo. A empresa Só Ídolo, inclusive, tem outros produtos licenciados do craque, como uma moeda comemorativa do Mundial de 81, copos com a imagem do ídolo e caneca. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, você ajudou demais o canal. Muito obrigado. O Everton Cebolinha tem uma proposta oficial para deixar o Flamengo ainda nessa temporada. O jogador vem se firmando cada vez mais na equipe e segue sendo o titular absoluto do time, colocando inclusive no banco de reservas um ídolo da torcida, o Bruno Henrique. O Tite tem plena confiança no jogador e a dupla, inclusive, viveu grandes momentos nos tempos de seleção brasileira, quando o Cebolinha foi um dos destaques no título da Copa América. A cada janela de transferências, o nome dele aparece ventilado a outros clubes. Agora não é diferente, com uma proposta oficial tendo chegado à mesa da diretoria do Flamengo, que já se acostumou com esse tipo de colocação. De acordo com a coluna do Fla, um clube do Catar, cujo nome ainda não foi revelado, oficializou uma proposta de 16 milhões de euros pelo jogador. Na atual cotação, esses valores correspondem a pouco mais de 85 milhões de reais. Já foi dito recentemente que o Flamengo não tem interesse em negociar o jogador nesse momento e, portanto, está afastada a hipótese de qualquer tipo de negociação com o clube do Catar. O Everton Cebolinha está com 27 anos de idade e tem contrato com o Mengão até dezembro de 2026. Em 2024, jogou 6 partidas, fez um gol e deu uma assistência. E hoje é peça fundamental no esquema tático do treinador, que gosta muito do seu futebol veloz e insinuante. E virou aí já um xodó da torcida rubro-negra. Além do Flamengo, o jogador também soma passagens pelo Benfica e pelo Grêmio, clube que o revelou e que o levou à seleção brasileira. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo fez bem em não negociar o Cebolinha? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz e pra cima deles, Mengão!